de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, tentando pedir a ele um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo um suspiro e disse: por que essa geração está me pedindo um sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão no barco. Não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pães. Jesus, porém, ouvindo isso, perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam e não compreenderam? Vocês têm um coração endurecido? Têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando parti 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando parti 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram: 7. Ao que Jesus disse: vocês ainda não compreenderam. Palavra do Senhor? Gente, eu dei o título desse sermão de fermentação não natural. A gente está estudando o capítulo de Marcos, do Evangelho de Marcos, e a gente aprendeu muitas coisas até aqui, né? Marcos começa narrando sobre o envio de Jesus. A Bíblia não só apresenta Jesus como um homem, a Bíblia apresenta desde o capítulo 1 Jesus como o Filho de Deus, enviado de Deus para a humanidade para cumprir com todo o plano divino. E ele não apresenta só Jesus como o Filho de Deus enviado para a humanidade para cumprir com todo o plano divino. Ele mostra que a forma com que Jesus foi enviado cumpria com todas as profecias antes ditas sobre Jesus. Então é como se Deus, diante de toda a história, ele costurasse uma história que ia apontando para Jesus. Para que quando Jesus viesse e as pessoas olhassem para a vida dele, para como ele veio, elas não tivessem dúvidas que de fato ele era o enviado de Deus para o mundo. O Messias prometido, aquele que libertaria o seu povo. No Evangelho de Marcos, a gente vê muitas coisas interessantes sobre o ministério de Jesus. A gente vê que Jesus ensinava com uma autoridade diferente dos líderes religiosos da época. A gente vê que Jesus, diferente dos líderes religiosos da época, que usavam as pessoas para obter coisas através delas, Jesus não, ele era um líder que se doava pelas pessoas. A gente também vê no Evangelho que Jesus chamava homens, pecadores, como nós, ao arrependimento, e não só para se arrepender dos seus pecados, mas para segui-lo. Seguir a Jesus implica abandonar o pecado e viver da forma com que Jesus espera. E a gente também vê que alguns desses homens passaram a andar todos os dias com Jesus, a viver com Jesus e a participar do seu ministério na terra. Então, quando Jesus saía de uma cidade até outra, esses homens iam junto com ele para acompanhar Jesus e auxiliá-lo nos seus processos de evangelização. Esses discípulos, mesmo andando com Jesus, vendo todos os milagres meio que de forma VIP, eles ainda tinham dificuldades de entender a grandeza daquilo que Jesus estava fazendo. Então, o que Jesus faz? Jesus não olha para a dificuldade que eles tinham de entender e trata eles com desdenho. Pelo contrário, Jesus olha para a forma com que eles tinham dificuldade de entender e age sempre como um Deus cheio de misericórdia, como um Deus paciente, que para e explica. Isso é muito importante para a gente e por si só é o primeiro ponto que eu queria destacar nesse sermão, é que Cristo é um Deus bondoso e paciente. Graças a Deus por isso, irmãos. Imagina se Deus nos tratasse como nós tratamos uns aos outros. Não, mas a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, rico em compaixão. Eu expliquei para vocês na semana passada, no nosso estudo, que essa ideia de compaixão, ela vem do hebraico, que é a ideia de um amor visceral, algo que vem das vísceras, de dentro para fora. Então, Cristo pode nos amar com essa forma visceral, porque o que tem dentro dele é bondade. Então, Cristo não despreza as dificuldades dos seus discípulos em entender. Por isso que, nesse texto, novamente, ele vai olhar para os discípulos e falar: vocês não estão entendendo as coisas, mas eu vou explicar para vocês novamente. E isso é um sinal para nós, porque durante a nossa fé, muitas vezes, a gente vai ter que ouvir as mesmas coisas, reaprender as mesmas coisas, para lembrar nossa mente que a gente não pode se esquecer delas. A fé é um lembrete diário de princípios eternos, ditos antes
e que mudam a nossa vida até hoje e que precisam ser ecoados diariamente. Por isso que quando a gente lê a Bíblia diariamente, parece que sempre a gente consegue extrair algo novo dela, porque a palavra de Deus é rica, ela é viva, e graças a Deus por isso. O primeiro ponto, depois desse que eu apresentei para vocês, que eu quero destacar nesse texto, é que nem todo mundo busca Jesus pelas motivações certas. Vou dar o contexto para vocês. O texto começa falando sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os inimigos declarados e públicos de Jesus. Quando Jesus vem para a Terra, as pessoas não sabiam necessariamente que ele era o Messias. Então começa a ter algumas tretas dentro do povo hebreu. A primeira pressuposição que as pessoas passam a entender é: ele é um homem qualquer. E ele veio de Nazaré. Nazaré era um vilarejo, uma cidade muito pequena, ao ponto de quando Jesus começou a fazer milagres e curar, as pessoas falavam: quem é esse? É um homem que veio de Nazaré. E o texto diz que as pessoas falavam: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Tipo, quem é esse cara insignificante, de uma cidade pequenininha? Logo, logo vai passar e ninguém vai lembrar quem ele é. Certo? Só que o que acontece? Isso não acontece. Jesus começa a crescer em graça. A Bíblia diz que onde Jesus ia, multidões passavam a estar lá para ouvir a sua palavra, porque ele tinha autoridade, e para ver os seus milagres. Então, os fariseus, que eram os grupos religiosos da época, que não eram só grupos religiosos, eles eram uma espécie de grupos políticos também, porque era um povo teocêntrico que acreditava em um único Deus e viam dentro da religião um poder político também. Eles começam a se incomodar com Jesus, porque eles começam a perceber que ele não era só um agitador, um cara que começou a ensinar umas coisas, que as pessoas iam lá para ouvir ele, de repente mudava de novidade, elas iam ouvir outra pessoa, ele começa a ganhar cada vez mais autoridade. Ao passo de que as pessoas param de ir na sinagoga, param de ouvir eles, que eram as autoridades religiosas, os únicos que podiam ensinar, para ouvir aquele cara lá de Nazaré. Aquilo começa a incomodar eles, ao ponto deles se tornarem inimigos número 1 de Jesus. Qual que é a primeira estratégia que eles vão fazer? Tá, a gente precisa desmascarar esse falso líder aí. Diferente de nós, ele não estudou nas melhores escolas rabínicas. A gente nem sabe de onde ele veio. A gente nem sabe quem ensinou ele. Aí qual que era a estratégia deles? Os rabinos tinham a prática de ir até um ensino de um mestre e se levantar lá para desqualificá-lo. Entende? Então, por exemplo, eles iam até o encontro de Jesus e geralmente nesse contexto o líder ele se assentava tipo numa pedra, algo a mais, e as pessoas se assentavam ao chão. E quando alguém pedia para falar, ele levantava a mão e perguntava. Esses caras começam a tentar fazer isso com Jesus. Só que quando eles vão fazer isso com Jesus, Jesus dá sempre umas invertidas nele, muito poderosa, que eles vão para desqualificar Jesus e saem de lá totalmente desmascarados. Por exemplo, um desses doutores da lei, estudioso, chega até Jesus, se levanta e fala: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A resposta dele não é porque ele queria ouvir uma resposta. É porque ele queria que Jesus falasse uma resposta diferente para que ele desqualificasse ele como um líder mentiroso, entende? E aí Jesus fala para ele: você não é mestre da lei? O que é que diz a lei? E aquele homem vai e fala de forma perfeita, decorada. Aí Jesus fala: muito bem, pode ir embora. Agora só falta você viver o que você fala. Você sabe certinho na cabeça de você, sua. Agora vai e vive. Aquele cara sai de lá desconcertado. Ele vai para desconcertar Jesus, mas ele toma uma invertida e sai lá desconcertado. Estes eram os fariseus. O texto, durante Marcos, até aqui, a gente vê em vários momentos eles indo até o encontro de Jesus, tentando colocar Jesus à prova. É disso que esse texto fala. Irmãos, os fariseus, os escribas e os saduceus eram grupos religiosos que não se falavam. Cada um deles tinha uma ênfase teológica completamente diferente. Uns eram mais conservadores, outros eram mais liberais, eles não eram amigos. Mas Jesus passa a ser um problema tão grande para aqueles grupos, ele passa a angariar gente de cada um daquelas partes religiosas, que eles começam a se juntar para ser contra Jesus. É justamente isso que está acontecendo. E eles não fazem isso de forma solta, eles fazem isso com precisão. O texto diz que eles descobriam que Jesus iria estar em outra cidade. Quando Jesus chegava lá, no meio da multidão, tinha os fariseus infiltrados no meio da multidão para pegar Jesus de jeito. Dessa vez, eles criaram um plano perfeito. Depois de serem desmascarados por Jesus várias vezes, eles falam: pronto, temos um plano perfeito.
Vamos chegar até o lugar onde está Jesus, uma multidão gigante, e a gente vai perguntar para ele bem assim: você não é o Messias? Você não é o enviado de Deus? Aquele que tem poder para fazer todas as coisas? Beleza, faça um sinal dos céus agora, para que todo mundo aqui saiba quem você é. Esse é o contexto. É interessante que, de certa forma, estes homens, eles agiam com muita precisão, consistência. Eles perseguiam Jesus, buscando a qualquer custo questioná-lo, desacreditar a sua autoridade em frente à multidão. E eles cumpriam esse papel com muito rigor. Eles faziam tudo o que eles achavam desnecessário para desmascarar Jesus. Eles eram inimigos de Jesus. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes a gente vê no Evangelho os inimigos de Jesus mais comprometidos do que os que dizem ser seus amigos. Entendem? Isso é muito triste. É muito triste. A gente vê no mundo pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam no Evangelho, que elas são muito mais enfáticas em provar que está errado do que necessariamente as pessoas que estão aqui na igreja, que levantam a mão, fazem careta de adorador e na terça-feira está vivendo completamente o contrário daquilo que disseram aprender. Então, muita gente que andava com Jesus, literalmente, andava com Jesus, ouvia sua mensagem e depois se esquecia. Enquanto estes homens não. Eles queriam provar que aquilo que Jesus dizia estava errado. E eles faziam isso, eles não se aquietavam até eles provarem isso. Essa disciplina desses homens deveriam mexer um pouco com a gente. Porque eles faziam de tudo que estava nas mãos deles para atacar Jesus. Você faz de tudo que está nas suas mãos para glorificar a Jesus? Para que ele seja engrandecido através da sua vida? Você vive com a mesma força que esses caras tinham para provar que Jesus estava errado, para provar que de fato ele existe, e principalmente pela forma com que você vive, pela transformação que ele tem feito em você? É engraçado que eu disse para vocês que nem todo mundo busca Jesus com a motivação certa. Esses homens é o maior exemplo. Esse texto deixa claro no verso 11 que eles foram até Jesus não para ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar, mas para colocá-lo à prova. Ou seja, a gente vai testar ele diante de toda essa multidão e desmascarar ele. As pessoas são assim até hoje, gente. Elas vão na igreja porque elas querem prosperar financeiramente. Elas vão na igreja porque elas querem um milagre. Elas buscam Deus por todos os motivos, mas elas não buscam Deus porque elas querem ouvir aquilo que Ele tem para ensinar e serem transformadas por isso. E a gente não sabe. Enquanto a gente está aqui na igreja, você pode estar fazendo uma cara de adorador, aquela cara de crente assim. Aí vai ter outra pessoa do teu lado que vai estar fazendo a mesma cara, só que talvez vocês possam estar fazendo com perspectivas totalmente diferentes. Você está fazendo essa cara aqui, tipo, Deus, olha para mim, eu vou fazer as coisas aí que você pede, para você me dar aquela bênção, depois está tudo certo. E a outra pessoa ali pode estar fazendo essa mesma cara, falando, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Que tipo de pessoa você é? O que tem te levado até Jesus? Porque as Escrituras deixam claro que muitas pessoas iam até Jesus pelas motivações erradas. Tinham pessoas que iam até Jesus para receber um milagre. Depois que recebiam o milagre, elas iam embora e se esqueciam daquele que tinha curado elas. Tinha gente que ia até Jesus para desmascarar ele, tentar, né? Qual é a tua motivação em procurar Jesus? Você procura ele porque de fato você entende que precisa de Deus? Você procura ele porque você entende que é pecador e que você precisa dessa graça para se derramar dentro da sua vida? Ou você procura Jesus porque você acha que ele é um tipo de agiota, que vai te emprestar bênçãos e aí você paga uma cotinha para ele indo para a igreja, fazendo alguma coisa? A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Porque muitas vezes a gente diz estar no lado do time de Jesus, mas não vive de uma forma tão digna. Por exemplo, Paulo, ele vai tratar isso no Evangelho, ele vai falar, vocês não sabem que todo atleta, ele tem que treinar bastante? Todo atleta, ele treina, né? Eu e o Magrão, a gente sempre conversa muito sobre jiu-jitsu, essas coisas, e quando vocês vão ver essas paradas de corte de peso, né, é absurdo o que os caras fazem. E eles fazem isso para quê? Para conseguir ir lá lutar, ganhar uma luta. Paulo fala, ele em tudo se domina, ele abre mão de tudo para ele ir lá e ganhar uma medalha. Que se ele perder uma luta depois, já foi. Ele perdeu aquele cinturão, ele perdeu aquela medalha. Paulo fala, você que é cristão, você tem que se dominar e correr o dobro, porque você está procurando uma medalha que não vai ser trocada amanhã. Você está procurando uma medalha que é eterna. E é esse o chamado que Deus tem para as nossas vidas.
para que nós sigamos Jesus pelos princípios eternos, para que nós sigamos Jesus porque nós o amamos, não porque a gente quer as bênçãos que ele pode nos dar. Vocês entendem que é uma diferença? De procurar Deus porque eu quero aquilo que ele pode me dar, e de procurar Deus porque eu amo ele, e eu quero mais dele. E aí se ele me dá, amém. Se ele não dá, tá tudo bem, porque o motivo da minha fé é o amor que eu tenho por ele. Então, nesse grupo, nesse dia, existiam esses tipos de pessoas. Os discípulos que estavam com Jesus, estavam sendo cuidados por Jesus, existia um grupo ali que queria desmascarar Jesus. Muitas pessoas estão procurando Deus pela motivação errada. É nítido isso. Os fariseus, eles entendiam que eles eram uma espécie de fiscal de fé. Era justamente isso que eles estavam fazendo. Então Jesus não era validado para eles, por quê? Porque ele não passava nos critérios que eles analisavam que um líder religioso tinha que ter. Por isso que quando eles pedem para Jesus fazer um sinal, Jesus não faz. Por quê? Porque se Jesus fizesse o sinal que eles estavam pedindo, era como se Jesus entrasse no jogo deles. Entendem o que eu estou querendo dizer? E Jesus olha para eles e fala, não, eu não vou fazer sinal nenhum para vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não tenho que provar nada para vocês. Vocês estão vendo diariamente aquilo que eu tenho feito. Vocês já ouviram? Onde eu vou, vocês estão com um grupinho lá me vendo. Agora vocês acham que eu vou fazer o que vocês querem para eu provar algo que vocês não precisam? E muitas vezes a gente é assim com Deus. A gente busca a Deus para que Ele faça, no fim, não o que Ele quer, mas o que a gente quer que Ele faça pela gente. Faz sentido? Esse é o problema. Gente, uma das coisas que você precisa gravar no teu coração é um princípio eterno. E se você gravar isso, sua fé vai ir um pouquinho além. É simples. Deus não te deve nada. Deus não deve nada para ninguém. Cristo já fez na cruz tudo que é mais perfeito e precisava ser feito. E isso deveria constranger o seu coração. Às vezes a gente esquece diante de quem nós dizemos que estamos. Por exemplo, se a Bíblia é real, Deus não é qualquer coisa. A Bíblia fala que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. Você já se colocou diante de uma pessoa tão poderosa? Gente, quando você está diante de uma pessoa tão poderosa, você não pode falar de qualquer forma. Você não pode exigir qualquer coisa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Você tem que ter reverência. Se você está diante de um juiz, você não pode falar de qualquer forma. Por quê? Porque ele tem poder de te prender, de te expulsar dali. Faz sentido? A gente está diante de Deus e a gente trata Ele com desrespeito. Quantas pessoas vão para as igrejas, dizem estar diante de Deus, que é aquele que vê todas as coisas, conhece o coração de todas as pessoas, e ficam se enganando, achando que estão enganando Deus. É justamente isso que esses caras tentaram fazer. Vamos pregar uma peça em Jesus, colocar Ele numa situação onde Ele tenha que provar para a gente que Ele é alguma coisa. Jesus fala, não tenho que provar nada para vocês. O coração de vocês está duro demais. E esse é o ponto. Tem muita gente que tem esse tipo de fé, que fica, sei lá, achando que Deus é alguém que tem que realizar tudo que eu quero. Algumas pessoas tratam Deus como se fosse um gênio da lâmpada mágica, que toda vez que eu preciso, eu peço, faz essas coisas aí. Ai Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda a comprar um carro melhor ano que vem. Meu irmão, se tu quer comprar um carro melhor ano que vem, trabalha, tem inteligência financeira, guarda tua graninha, beleza? Mas não fica botando isso aí na conta de Deus não, porque é estranho. Deus te dá um carrão todo ano e a outra pessoa ali tem uma motinha e acreditar na mesma coisa que você. Então a gente tem que cuidar com o lugar onde a gente coloca Deus. E esses fariseus, eles faziam isso o tempo inteiro. Para eles, Jesus só funcionaria como Deus se Ele fosse do jeitinho que eles quisessem. Se Ele falasse as coisas que Ele falava. Senão Ele é um incômodo para mim. E este é um ponto. Por que você tem buscado a Deus? Eles tentaram colocar Jesus em xeque. O João Calvino diz no comentário de Marcos, esse desejo de milagre que eles tinham não nascia de uma busca sincera por quem Jesus era. Nascia, sabe do quê? De um coração endurecido. Quando eles vão até Jesus e pedem um sinal, eles não querem que Jesus dê um sinal. Eles querem provar que Ele não tinha poder para fazer sinal nenhum. Esse é o ponto. A resposta de Jesus não podia ser mais oportuna. O texto diz que Ele suspira, irmãos. Ele faz assim, ó, e vai contra os caras. Vocês lembram que na quarta passada, na diáspora, a gente estudou que quando Jesus viu aquele homem que precisava ser curado, Ele suspira com misericórdia?
Esse suspiro aqui, no hebraico, é totalmente diferente. Enquanto Deus vê aquele homem em condições que precisava de uma intervenção divina, e ele suspira como, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa, aqui é um suspiro de indignação. É tipo Jesus olhando para eles e falando, sério mesmo? Sério que vocês estão vindo aqui com essa intenção? Vocês sabem diante de quem vocês estão? Eu conheço o coração de cada um de vocês. Vocês estão achando que vão chegar aqui e eu vou ficar me encaixando nas expectativas que vocês têm? Irmãos, Cristo, Jesus, o Evangelho, não vai se encaixar nas expectativas que você tem para a tua vida. Ou Deus é tudo na sua vida, ou Ele não é nada. A gente não pode ter esse tipo de fé que muitas pessoas têm. Onde, olha, eu gosto de Jesus até a página 4, mas na 5 ele pediu, sei lá, para eu perdoar, e eu não quero. Eu gosto de Jesus até a página 6, mas na 6 ele está pedindo para eu fazer coisas que eu acho que não dá. Não. Se você tem esse tipo de fé, onde você quer encaixar Jesus dentro de uma caixinha para ele te servir, não você servi-lo, você não entendeu nada. Você não entendeu diante de quem você está. Você entende isso? A gente tem que ter respeito diante de um juiz que pode, sei lá, pedir para nos prender. Imagina diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A única coisa que a gente deveria ter, irmãos, é uma humildade de se colocar diante dele e falar, Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sou pecador, eu sou falho, mas eu preciso do Senhor. Irmãos, Deus sem a gente continua sendo Deus. Continua sendo soberano sobre todas as coisas. Nós que sem Deus não somos absolutamente nada. Não é a gente que, não é você que aceita Jesus, você que encontra Jesus. Quem estava perdido nessa história não era Jesus, é você, cara. É Ele que pela graça te encontra, em obediência você tem que render os seus dias e a sua vida a Ele. Então, primeiro ponto, para a gente sair daqui pensando, você busca a Deus porque você o ama, ou você busca a Deus porque, sei lá, por qual motivação? Esses caras tinham uma motivação errada. E isso demonstra que até hoje, muitas pessoas, muitas igrejas estão buscando a Deus com a motivação errada. E a gente tem que pensar agora na gente. Porque com palavras assim é muito fácil eu pensar no fulano, no ciclano, mas isso aqui é para mim. Eu estou buscando a Deus por quê? Eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus me salve, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus me faça prosperar. Aí Deus vai te fazer prosperar, você vai ganhar melhor, e aí você não é generoso. Você compra um carro, bota lá o selo gospel, né? Presente de Deus, um adesivão nele, mas não dá uma carona para alguém para não sujar o tapetinho do teu carro. Entende como a gente tem uma fé às vezes infantil em algumas coisas? Você pede para Deus uma esposa, você pede para Deus um marido, aí quando você tem os primeiros problemas, dificuldades, a primeira coisa que você quer fazer é meter o pé em tudo e falar, não quero mais. Entende? A gente precisa levar a sério quem Deus é, o que Ele diz. Isso é para todo mundo aqui. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Então, assim, a Bíblia fala, não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe quando tu tá com graça. Ele sabe quando tu tá tentando ser interesseiro nas coisas. Ele sabe. E a minha oração é que quando ele olhe para nós, ele tem esse suspiro de misericórdia, não esse suspiro de indignação. Vocês entendem esse suspiro aqui? Sabe quando alguém pisa tanto na bola de você que você olha e você fala, pá, cara, de novo, velho. Era tipo isso que Jesus estava sentindo desses caras. Fala, poxa, de novo. De novo vocês vêm aqui com esse coração impuro, tentando fazer essas coisas? Eu não tenho nada para provar para vocês. Eu vou continuar pregando o evangelho. E é justamente isso que Jesus faz. Irmãos, Jesus sai tão indignado dali, que ele olha para aqueles homens, ele suspira, e o texto diz que ele vira as costas, chama seus discípulos e entra no barco. Sabe, ele corta totalmente os caras. Tipo, ó, chega, tá? Ó, hoje não. Eu conheço o coração de vocês. Não vou ficar dando palco para isso não. Vamos lá. E ele entra no barco com os discípulos. É isso que acontece. Quando ele entra no barco com os discípulos, o texto nos fala, irmãos, que o que acontece? Os caras não estavam muito preparados para esse roteiro. É meio que de improviso. E eles só tinham um pão para um monte de gente. Vamos lá. Contexto, barco. Os caras vão viajar de barco, de um lado para o outro. Quando eles entram lá, Jesus, vamos embora. Todo mundo obedece, ninguém fala nada. Entra no barco. De repente, Jesus está lá e os caras estão entre eles conversando. Cara, só tem um pão.
Daqui uma hora vai estar todo mundo brocado nesse barco no meio do mar, o que nós vamos fazer? Os caras começam a ficar preocupados. Quando o texto diz que eles estão preocupados, que eles estão ansiosos, Jesus olha para eles e fala algo muito forte. Ele usa uma palavra chamada zimé no grego, que significa fermento. E ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Quem era Herodes? Era o governador, o rei, aquele que tinha poder sobre aquelas pessoas. E Herodes, aqui nesse texto, ele representa o mundanismo, aquilo que é contra Jesus. E os fariseus aqui representam a hipocrisia. Quando Jesus olha para aqueles homens preocupados com fome, Jesus está falando, tipo, toma cuidado aí, para o fermentinho deles não fazer com que vocês fiquem se inflando aí. Entende? Essa é a essência do texto. Imagine essa cena comigo. Quem aqui gosta de fazer comida, está lá na cozinha preparando um pão, vendo um vídeo no YouTube, e aí de repente você faz o pão, você coloca ele lá e o pão cresce tudo deformado. Cresce todo estragado. E você fica completamente frustrado, né? Só que você já fez o pãozinho, mesmo feio, você pega a melhor manteiguinha que você tem, um azeitinho árabe, do irmão Khaled, tu passa no pão, tu sela o pão, aí quando tu vai morder, além do pão tá feio, deformado, ele tá amargo. Aí você fica muito revoltado, porque você errou a mão naquilo que você estava fazendo, e aí você vai procurar o que foi que aconteceu que deu errado. Aí você vai descobrir que o fermento estava extremamente vencido. E porque ele estava extremamente vencido, ele arrebentou com tudo. O fermento está ali, é invisível, você não vê depois que você mexe. Mas ele pode fazer com que o pão cresça, ou pode fazer com que o negócio dê muito ruim. Quando Jesus fala sobre o cuidado com o fermento dos fariseus, era sobre isso que ele estava falando. É sobre essas coisas invisíveis que vão entrando no coração do povo de Deus e faz com que a gente duvide e desacredite de que tudo que a gente precisa é aquele que está com a gente no barco. Jesus Cristo já tinha passado poucas e boas com esses caras, irmãos. Uma vez Jesus entra com eles no barco, começa a cair uma tempestade. Cara, o barco estava quase caindo, de tão forte que era a tempestade. Os caras estão desesperados. De repente, eles olham, Jesus está dormindo de boa no barco. Eles acordam e falam, Jesus, faz alguma coisa. Jesus fala, tá bom, acalma a tempestade. Acalmou. Mas sabe o que acontece? Dias depois, eles passam por outra tempestade. E eles se desesperam de novo. Aí Jesus chega e fala, poxa, vocês não entenderam? Acalma a tempestade de novo. Sabe o que tinha acontecido no capítulo anterior? Esse Jesus Cristo que estava no barco com eles tinha multiplicado 7 pães e transformado em 4.000 pães para alimentar homens. Só que aqui não era contado mulheres e crianças, ou seja, ele transformou 7 e muito mais. Se ele diz que ele alimentou 4.000 homens, era muito mais gente, porque tinha as mulheres, tinham as crianças ali. Eles viram Jesus multiplicar. Eles viram Jesus alimentar todos aqueles que tinham fome. Sabe o que aconteceu? Um pouquinho antes, Jesus tinha pregado, tinha acabado o pão, estava todo mundo com fome. Ele pega 5 pães, 2 peixinhos, multiplica e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esses caras estavam no barco com aquele que eles já tinham visto fazer um monte de milagre. E assim como os fariseus, parece que eles não entendiam diante de quem eles estavam. Mesmo andando com Jesus. Mesmo vendo tudo que ele tem para fazer. E sabe o que Jesus faz, irmãos? Ele olha para aqueles homens e fala bem assim, tá bom, eu vou ter que lembrar vocês de umas coisas que vocês não podem esquecer. Eu vou lembrar de vocês diante de quem vocês estão. E o jeito que Jesus trata aqui é completamente diferente. Porque ele conhecia o coração dos fariseus e ele sai, abandona aqueles caras. Mas aqui, no caso dos discípulos, conhecendo que eles eram falhos, mas eles conheciam o coração deles, sabia que eles amavam Jesus, ele age com misericórdia. Jesus começa a lembrar para eles tudo aquilo que ele já tinha feito. Jesus começa a falar, vocês estão com fome, só tem um pão. Vocês não lembram não, quando tinha 5.000 homens e eu resolvi o problema? E quantas vezes a gente é assim com Deus, né? Ele faz tanta coisa pela gente, quantos milagres, quantos livramentos Deus já nos deu. E diante de uma situaçãozinha difícil aí, a primeira coisa que a gente faz é agir como se Deus tivesse abandonado a gente. Quantas vezes, em vez de olhar para a situação e falar, eu estou tranquilo porque Jesus está no barco, a gente começa a se desesperar à toa. Parece que a gente não entende diante de que Deus a gente está, sabe? Jesus é aquele que tem poder para fazer tudo aquilo que ele quiser. Ele acalma a tempestade, ele cura cegos, surdos. Quantas coisas a gente já viu
Cristo fazer. Aqueles homens, eles viram pessoalmente. Mas mesmo assim, diante da fome, diante da falta de pão, diante da tempestade, a fé deles era afetada. Se eles vendo isso, convivendo com Jesus, esqueciam, imagina nós, irmãos. Imagina nós, como a gente precisa de Jesus. E agora é uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Aquilo que Jesus faz, irmãos, representa uma verdade espiritual profunda e muitas vezes invisível aos nossos olhos. A confiança em Cristo e a nossa fé exige memória longa. Na nossa fé é essencial recordar constantemente do cuidado divino, cultivando uma memória intencional das bênçãos de Deus. Sabe o que é interessante? Às vezes você tem um diário. Tem um diário para anotar tudo aquilo que Deus já te fez por você. Registrar mensagens de pregação. Antigamente nas igrejas era muito comum as pessoas levarem papel, caneta e ficar anotando aquilo que o pastor estava ensinando, ou líder de grupo de estudo, alguma coisa. Por quê? Porque no dia mau, no dia da dificuldade, o que elas faziam? Elas recorriam àquelas anotações e lembravam daquilo que Deus já tinha falado para elas. É muito importante isso, irmãos. É muito importante quando você está lendo a Bíblia e Deus falar com você através de um versículo, você tirar uma foto, você anotar nas notas do seu celular. Aí no dia mau você vai lembrar do que a palavra de Deus diz. Você vai lembrar que Ele está ali no barco, que Ele cuida de você. Lembrar o nosso coração de que a gente não pode esquecer de que Deus está no barco é uma das coisas que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Diante da tentação, o que a gente tem que fazer? O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que ele está dizendo? Na hora da tentação, eu vou lembrar daquele texto que diz para eu não fazer. Está aqui, está escondido no meu coração. Está comigo. É disso que Jesus está falando para esses caras. Antigamente tinha um hino que dizia assim: conta as bênçãos, diz de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Esse texto ensinava a gente a contar os milagres que Deus fez na nossa vida. E aí a gente vai ficar surpreso com o quanto de coisas Ele já fez. Às vezes, irmãos, mais vale uma Bíblia toda rabiscada e um caderninho, umas folhinhas de anotação, do que uma memória longa. Eu tenho essas anotações de uma conferência que eu fui, eu vi o pastor Judy Clay pregar, e toda vez que eu leio, eu me lembro de tudo aquilo que ele disse naquele dia, de como Deus falou no meu coração sobre isso. E é isso que Jesus está falando para aqueles caras. Ele está falando bem assim: vocês têm memória curta, vocês são falhos mesmo, vocês se esquecem das coisas, mas eu tenho misericórdia de vocês, eu estou aqui para lembrar que eu estou com vocês, que eu protegi vocês. Então, irmãos, a nossa fé precisa ser lembrada diariamente daquilo que Cristo tem para nós, daquilo que Cristo é. Por isso que a gente não pode confiar na nossa mente, por isso que a gente não pode confiar na força do nosso braço. A nossa fé não pode ser depositada nisso. A nossa fé não pode ser depositada na quantidade de pães que a gente tem diante da viagem que está diante de nós. A nossa fé tem que ser depositada em quem está no barco e pode resolver o problema. Há tempestades na vida do crente que são tão difíceis que até os pescadores mais experientes como esses homens se desesperam. Mas quando Jesus está no barco, basta uma palavra, a tempestade se acalma. Jesus apenas não fornece o pão físico que aqueles discípulos precisam. Ele quer abrir os olhos espirituais deles para que eles entendam que tudo o que eles precisam está ali, diante deles. Esse esquecimento dos discípulos revela para a gente lições espirituais muito interessantes. Muitas vezes a gente vê atos poderosos de Deus, a gente vê milagres de Deus, mas isso não muda o nosso coração. Eu falei para vocês semana passada sobre isso, eu queria reforçar partindo para o final do nosso culto. Mas quantos milagres, quantas bênçãos Deus fez na nossa vida e a gente esquece? Quantas coisas Deus fez na nossa vida e quando a gente está vivendo elas, a gente literalmente, em vez de usá-las para glorificar a Deus, a gente muitas vezes usa elas para pecar. Você quer que eu te dê um exemplo? A pessoa pede um carro para Deus e aí de repente ela usa esse carro para fazer coisa errada. Ela pede um casamento para Deus, um esposo. Aí quando está apaixonado, né, só vê maravilha. A gente é assim, né? A gente olha para a pessoa, só vê maravilha. Aí quando tem o primeiro problema, a gente fala, por exemplo, a pessoa tem um namorado, só fotinha no Instagram, presente de Deus.
Quando casa, tem os primeiros problemas, coloca, é Satanás tentando destruir minha vida, entende? A gente inverte as coisas, a gente é assim, irmão. A gente tem que lembrar, nesses momentos, não do que o nosso coração está sentindo. A gente tem que lembrar do que Deus disse, que a gente tem uma aliança. O Dietrich Bonhoeffer é um dos teólogos mais importantes que já existiu. Certa vez ele vai fazer um casamento e ele fala, olha, a partir de hoje, não é a beleza mais que vai sustentar a relação de vocês. Não é o dinheiro, é a aliança. Não é a saúde, é a aliança. Vocês estão fazendo uma aliança diante de Deus, de todas essas testemunhas, que vocês vão cuidar um do outro até a morte. Então, se o dinheiro acabar, o que ele fala? Se a beleza acabar, a aliança não pode acabar. E a aliança não é esse treco que você põe aqui no dedo, não. Tá? É um sinal que você está fazendo diante de Deus. A gente é assim. A gente tem que lembrar, irmãos, o tempo inteiro, de que Cristo está no barco. Isso significa que Ele tem que reinar sobre as nossas ações. Não adianta vir para a igreja todo santo domingo, ouvir uma mensagem bíblica, ler a Bíblia de vez em quando, postar foto café com Deus Pai. Não adianta. Não adianta ir no legendário, subir montanha, não adianta ir no encontro com Deus, não adianta ir em nada. Se na semana seguinte você deixou Deus na montanha, você deixou Deus na chácara do encontro com Deus, você deixou Deus no café, no almoço você já esqueceu que Ele existe. Entende o que eu estou querendo dizer? Viver com Jesus é entender que Ele está no barco, isso tem que mudar a forma com que eu penso, a forma com que eu sinto, a forma com que eu ajo. Cristo, irmãos, quer mudar a gente completamente. O pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Nem sentir mais, sem pecar, a gente consegue. Por exemplo, a Bíblia diz que é para a gente se irar, mas não pecar. Você consegue isso? Ser sincero? Olha como é difícil. A gente não sabe mais nem amar. Às vezes, o nosso amor não é baseado na entrega, no serviço, como a Bíblia diz. O nosso amor é baseado em eu receber algo em troca. A gente precisa aprender disso. Não adianta, irmãos, não adianta nada disso se a gente não tiver dentro do nosso coração a certeza de que Cristo tem que ser tudo que a gente precisa. A fé não pode ser só apoiada numa teoria. A fé não pode ser só apoiada em recordações superficiais. Ela exige uma memória viva e uma mudança diária. Muitas pessoas se convertem, ou dizem que se convertem, aí elas saem falando de Deus para todo mundo. Deus mudou minha vida, parei de fazer isso, parei aquilo, agora eu sou gospel. Sai falando para todo mundo. Passa alguns meses, passa alguns dias, as tentações começam a apertar, as dificuldades começam a bater ali na porta, e essas pessoas vão esquecendo de Deus. A Bíblia fala que é como uma semente plantada no meio dos espinhos. Quando ela vai começar a florescer, os espinhos sufocam. E aquela mesma pessoa que disse, Deus entrou na minha vida, Ele é o guia, Ele é tudo para mim, começa a viver ao contrário daquilo que ela estava dizendo. Em vez de glorificar a Deus, ela passa a envergonhar o nome de Deus, porque as pessoas passam a olhar e falar, não era o crente? Não era o cara que estava mudado? Esse é o ponto. Não adianta andar com Jesus, ver os milagres que Ele faz, sair falando, não, eu estava lá na pesca maravilhosa. Eu vi Jesus mandar os caras lançarem a rede do outro lado, ser um monte de peixe. Não adianta você falar, não, eu estava lá no dia da multiplicação dos pães, eu recebi das mãos de Pedro o melhor sanduíche de peixe que existia. Que transformação isso tem feito na sua vida? A fé, irmão, tem que aplicar em todas as áreas da nossa vida. Nas finanças, por exemplo. É fácil duvidar de Deus quando os recursos parecem insuficientes. Mas você tem que continuar trabalhando, continuar sendo honesto, crendo que Deus tem a sua provisão divina. Não sucumbir às tentações dos ganhos fáceis, que muitas vezes são antagônicos às verdades do Evangelho. Você é crente quando está tudo dando bem, né? Aí você é o cara que vai para a igreja, glorifica a Deus. Mas na hora que a porca aperta, a primeira oportunidade que tu tem de fazer uma coisa errada para ter um ganho, mesmo que envergonhe o nome de Deus, arrebente com a tua família, com tudo, você está nem aí, né? É disso. A gente tem que lembrar o nosso coração nesse momento que Jesus está no barco, Ele está vendo, Ele está ali. Aos solteiros, né? A Bíblia fala sobre pureza. A Bíblia fala sobre pureza na nossa sexualidade. E como é difícil, né? Ser solteiro e crente, não sucumbir às tentações do mundo. Vencer nessa área, você não vai conseguir só com a sua vontade própria. Você vai precisar todos os dias se lembrar que Deus supre as suas necessidades. E que tudo aquilo que você está abrindo mão por causa dele, em fé, Ele vai honrar.
Eu vi muitos jovens abrir mão de sair, ficar com um monte de gente, ir pra balada e etc. E hoje eles têm um casamento saudável, porque toda vez que ele dizia não para aquilo, Deus ensinava para ele, sabe o quê? Sobre fidelidade, Deus ia ensinando coisas. E hoje a transformação foi tão genuína na vida deles que eles vivem realidades que muitos de nós daríamos um braço para poder viver. Por quê? Porque Cristo foi, transformou, resolveu ali. Deus supre todas as suas necessidades. Ele vai honrar cada abnegação feita por Ele. Essa fé manifesta na obediência diária, na confiança contínua, na esperança de que nenhum sacrifício realizado pela fidelidade a Cristo é em vão. No casamento, a gente tem que ter memória diária de que são dois pecadores que disseram sim, porque senão a gente se machuca. A gente falha um com o outro. Então, quando a gente coloca Jesus na nossa relação, a Bíblia fala que é como um cordão de 3 dobras. Sabe um cordão de 3 dobras? Está entranhado ali, ó. Por isso que ele não rompe facilmente. Jesus não tem que ser um salva-vidas que a gente chama toda vez que está morrendo afogado. Jesus tem que ser o fundamento da nossa relação. Então, no nosso casamento, na nossa solteirice, nos nossos negócios, a gente tem que lembrar que Cristo está no barco. Se eu lembro que Cristo está no barco, o que ele diz para mim sobre a minha esposa? Ele diz que eu tenho que amar ela como Cristo amou a esposa. Ou seja, eu tenho que me sacrificar por ela. E ele diz para ela que ela tem que se submeter, confiar na minha liderança. E que mulher vai ter dificuldade de confiar num cara que trata ela como Jesus trata a igreja, entende? É muito difícil, mas é Deus nos chamando a lembrar do que Ele tem para as nossas vidas. A gente precisa colocar Jesus no centro das nossas vidas. Não se engane. Em cada situação a regra é a mesma. Cristo está no barco. Não podemos viver de forma superficial, confiando apenas naquilo que vemos, naquilo que achamos que temos controle. Às vezes você está no barco, Jesus está pedindo para você fazer uma coisa muito diferente, você só tem um pãozinho na tua mão, mas você tem que confiar. Que com Jesus aquele pouco é muito. A nossa igreja nasceu assim. Eu estava vivendo nômade, eu vim plantar uma igreja em Balneário, a gente não tinha nada, né, amor? A gente tinha 2, 3 amigos do Alisson que a gente orava e sabia que a cidade precisava e a gente falou, vamos para lá. A gente não sabia onde a gente ia se reunir, a gente não sabia onde a gente ia morar, mas a gente foi sabendo que Cristo estaria com nós e tudo ia ficar bem. E Deus tem mandado pessoas, a gente tem crescido e essas verdades precisam ser fundamentais na nossa vida. Porque mesmo com um pãozinho, se Jesus está no barco, irmãos, vai ficar tudo bem. Cristo é suficiente. Depois vieram as meninas, depois Deus foi mandando outras pessoas. A gente tem que lembrar disso. Que a nossa confiança não está naquilo que a gente vê. Porque aquilo que a gente vê às vezes é pequeno mesmo. Às vezes diante da tentação, diante das dificuldades, você olha para dentro de si, você se acha tão pequenininho, sabe? Tipo, só um pãozinho, um monte de gente no barco. Mas gente, com Deus o pouco é muito. Por quê? Porque Ele está no barco. Às vezes você tem vontade de fazer algo a mais para Deus, participar mais efetivamente da igreja, ajudar, mas você olha para você e fala, pô, eu sou tão pecador, eu sou tão falho. Cara, se tu colocar isso diante de Deus, Ele pode transformar isso e fazer esse pequeno pecador aí um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não há nada que é impossível para Deus. Se você tiver um coração parecido com os discípulos, que em vez de tentar provocar Jesus, se coloca diante dele falando, Pai, eu estou aqui, faz o que for preciso. Eu quero aprender de ti. Por fim, a gente tem que estar atentos, irmãos. A gente tem que estar atento nas nossas vidas, para que a gente não seja parecido com esses caras, que vão até Jesus pelas motivações erradas. A gente tem que ir até Jesus porque a gente quer ser discípulo dele. E sabe o que é discípulo? Discípulo é aluno, é alguém que está ali todos os dias aprendendo com o mestre. É alguém que fala, eu entendi que o teu jeito é o jeito certo, então me ensina a fazer do seu jeito. Mas a gente tem que ser bom aluno também, porque tem um aluno lá que vai lá, ouve e sai de lá e faz o contrário, né? A gente tem que ir e tem que seguir o mestre. Não tem que inventar. A gente tem que cuidar da nossa fé. Tá? E por fim, tome cuidado com esse tipo de fé que só procura Deus e sinais e milagres e etc. Aqui, esses pedidos de milagre denunciavam um coração incrédulo. Então tem gente que fica tentando colocar Deus à prova o tempo inteiro.
Jesus, se você existe mesmo, faz isso aí para eu ver, faz aquilo ali. Gente, tudo que Deus tem para te falar está aqui, ó, nas Escrituras. Você quer ouvir a palavra de Deus? Perdão, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que você precisa para a sua fé está aqui, ó, nas Escrituras. Tá bom? Você não precisa ficar procurando a irmã que ora para ela dar uma revelação. Você não precisa ficar indo em tal lugar. Sei lá, você não precisa ficar indo ali dar um dinheiro na igreja na campanha de 7 semanas. Só que você tem que ir às 7. Se você faltar um dia, aí tipo assim, você não ganha estrelinha. Não, gente, não é assim. Tudo que a gente precisa está no Evangelho. Tudo que a gente precisa está aqui. Não significa que você não pode orar, que você não pode procurar essas coisas. Mas se a fé fosse baseada naquilo que eu faço para Deus, todo mundo aqui estaria enrolado. Estou mentindo? Todo mundo aqui estaria enrolado. A nossa fé e a nossa segurança não é baseada naquilo que a gente tem nas mãos. É baseada em quem está no barco. Esse que é o princípio final desse texto. A verdadeira fé se manifesta na confiança de quem está no barco, na obediência de quem está no barco, na dependência de quem está no barco com a gente. Mesmo quando o pão é pouco, não tem sinais, se ele está no barco, está tudo bem. Então, crer é isso. Muitos de vocês vão passar por fases difíceis, vão olhar para relacionamentos, para saúde, e vai parecer que não tem resposta, sabe? Vai parecer que, tipo, não tem jeito. Mas se Jesus estiver no barco, tem jeito. Não há nada que é impossível para Jesus. Então convide ele para entrar no barco, na sua vida. Se renda a ele, viva com o entendimento de que se ele entrou na minha história, ele não vai sair dela, ele está aqui o tempo inteiro. Então eu tenho que me lembrar o tempo inteiro de qual é a vontade dele para a minha vida. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos ajude muito, irmãos. A gente precisa dele. A gente precisa de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, tem um tempo de oração.